Ô Hamilton, eu devia de ter trazido banqueta, né? Trazer uma banqueta. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui, né, outra vez, neste ambiente em que a gente se confraterniza, né? Conversa um com o outro, brinca, e é assim. Hoje, para começar, nós vamos agradecer outra vez, né, aquela doação do dinheiro para as fraldas, para o asilo, e a gente ficou muito agradecida, né, Neia? A Neia está aí. E a gente está outra vez, né, pedindo para esse mês de abril, para que a gente possa colaborar de alguma forma com o asilo. Então, novamente, né, até o dia 10, procurem pelo Hamilton para fazer essa doação. Nós temos aqui também outro recado do Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, o CEAFEC, onde será realizado o primeiro mês espírita, em maio, o mês que vem. Chama ela aí agora, quebrando o protocolo, para ela mandar um oi para a Josi lá na Irlanda. Nós vamos, antes de continuar com esse recado do CEAFEC, nós chamamos a Irene para fazer um contato aqui. É sobre essa doação do asilo. O YouTube está levando a mensagem para muitos. Olha, vocês vão me dar uma licencinha, porque eu vou falar em inglês, porque quem enviou, o senhor que enviou e a família, eles falam inglês, tá? Em respeito a isso, vou me dirigir em inglês, está bem? Vocês me dão uma licencinha. Hello, Josiane and Mr. Fratzak and Felipe. We are very happy here because we'd like to show our gratitude about the help you sent us in order to buy some diapers for the elders from instituição São Francisco, São Vicente de Paula, here in Oswaldo Cruz. As you know, we are speaking from Oswaldo Cruz. We are at Centro Espírita Divaldo Pereira Franco, in Comunidade Espírita Joana de Ângeles. And when these friends from Ireland, Dublin, sent us through Iracema, Josiane's mother, the money in order to buy these diapers, we felt in our hearts very, very happy. So, thank you, everybody. And then, after this, we'd like you to enjoy a speech that happens every Thursday here at this center. But we'd like you to know our president and the coordinator of our studies in spiritualism and spiritism. This is Mr. Isaías Claro, who is coming here now to say hello to you and thank you too. Você vem agradecer, falar thank you. Thank you, everybody. A Iracema tem uma filha casada que mora na Irlanda. E a Josi
o marido, Peter, o Peter, mais o Felipe, que é o neto da Iracema, filho da Josi, eles assistem às nossas palestras de quintas-feiras pelo YouTube. E assim ficaram sabendo da campanha que estamos participando em favor do Lar São Vicente de Paulo, o asilo. E eles estão mandando alguns euros para o nosso asilo, viu, Neia? Comunica a turma lá, viu, Alice, que a Irlanda já está participando também deste movimento, tá? Obrigado. E agora sou eu, excuse me, but eu quero dizer thank you. I want to say thank you. Agora sempre um minutinho, só por conta do relógio. Agora não fala. Agora você fala do minuto. Gente, então continuando isso daqui, é o primeiro mês espírita que será realizado no CEAFEC no mês de maio. Então, a partir do dia 1º de maio, nas terças-feiras, será realizada uma palestra. Então, o encontro espírita. E no dia, inclusive o Isaías está no último dia aqui, ó. No dia 29 de maio é ele que fala no CEAFEC, tá, gente? E no dia 20 de maio, nós teremos o 5º encontro, a USE, né, Intermunicipal de Oswaldo Cruz, estará realizando o 5º encontro espírita de Oswaldo Cruz. E onde teremos a presença da deusa Samu. Não sei se todos recordam que ela já esteve aqui nos nossos encontros, né? E então ela virá no dia 20 de maio no CEAFEC, que é um domingo das 9 às 12, e será servido um almoço logo após. Então, a adesão é R$12 para o almoço, e todos estão convidados para esses eventos, certo? Evento acabou. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, apesar que tudo foi muito importante hoje, né? Do lançamento deste livro maravilhoso do nosso companheiro Isaías. Então, nós estamos agora apresentando este recente trabalho, né, do nosso companheiro Isaías. Agora e sempre sejamos imensamente felizes. Então, é um livro baseado no Sermão da Montanha. Esse sermão que foi registrado pelo evangelista Mateus e está lá no capítulo 5 do Novo Testamento. Esse Sermão da Montanha é um resumo, quem não sabe, né? É um resumo dos ensinamentos de Jesus, que é uma regra básica para o nosso bem viver, né? Jesus ensina como que a gente pratica como deve ser a nossa conduta espírita, a nossa conduta moral, a nossa conduta no nosso viver diariamente sob a proteção de Deus. Então, nós temos aí uma regra muito salutar, a mais salutar que existe, né? Para que a gente possa colocar em prática a vontade de Deus. E todos esses ensinamentos nós sabemos que permanecem até hoje. E o nosso irmão recebeu assistência de amigos da espiritualidade superior e nos brinda com esse trabalho tão precioso, com esta joia preciosa que é este Agora e Sempre. É o Evangelho de Jesus que nós necessitamos, né? Todos nós precisamos deste Evangelho. Então, é um livro muito simples, é um livro de fácil entendimento, que nos traz reflexões sobre as mensagens de Jesus, tudo aquilo que ele deixou para nós, né?
E o nosso irmão Isaías, também nos dá advertência, ele nos faz apelos, ele nos explica, nos dá esclarecimentos valiosos, trazendo conforto e luz para os nossos corações. E tudo isso vem de encontro com as nossas necessidades. E para terminar aqui, eu gostaria de ler rapidinho um trechinho aqui do que ele escreveu, que é muito importante para todos nós. O Sermão da Montanha resume, de maneira suave e doce, o ensino de Jesus. Nele é expressa a lei moral de uma forma inigualável. Os homens aprendem com o Sermão do Monte que não há mais seguros meios de elevação que as virtudes humildes e escondidas. E aí o nosso companheiro, ele diz assim: o Sermão da Montanha é a síntese das condições para a felicidade do homem. Quando a criatura encarnada ou desencarnada consegue aplicar em relação a si mesma e ao próximo, e em todas as circunstâncias, as suas regras simples e claras, terá encontrado o caminho definitivo para a sua felicidade perene. Esta por Isaías, né? Pelo nosso companheiro Isaías Claro. Então, gente, rapidinho essa nossa fala agora, mas que possamos adquirir este volume, né? Um exemplar deste livro tão bom que é Agora e Sempre Sejamos Imensamente Felizes. E agora nós teremos a nossa palestra com ele. Meu abraço, meu amor, meu carinho, minha gratidão, com votos de paz e de alegria. A teologia clássica estabeleceu a Santíssima Trindade: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina espírita apresenta não a Santíssima Trindade, mas a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Tudo o que há no universo se relaciona com estes três elementos: Deus, Espírito e matéria. Deus, para nós que não somos ateus, a tudo governa, a tudo administra, a tudo controla, através de leis. Se nós, criaturas humanas, tão distantes da perfeição, não gostamos do improviso, do quebra-galho, do jeitinho brasileiro, se não admitimos para as nossas vidas a sorte, o azar, a coincidência, imaginemos Deus. Para Deus, tudo é pensado, planejado, organizado. A matéria é governada através de leis específicas.
A ciência dos homens cuida de estudar e compreender as leis materiais. Queremos saber como funciona a vida material no universo? É simples. Estudemos as ciências humanas, tais como a matemática, a física, a química, a biologia e tantas outras. Para a vida do espírito, Deus estabeleceu leis, as leis morais. Assim como as leis materiais regulam a vida da matéria, as leis espirituais regulam a vida do espírito. E estas leis físicas e espirituais são universais. Não são, portanto, exclusivas do planeta Terra. Onde houver matéria, ali encontraremos leis materiais vigendo. Onde encontrarmos a vida do espírito, a vida espiritual, ali encontraremos leis espirituais ou leis morais. O Cristo é o governador do nosso planeta. Portanto, ele acompanha a vida planetária desde a hora primeira. E em todas as épocas, em todos os continentes, em todos os povos, periodicamente, o Cristo enviou emissários. E estes emissários vieram, cada um a seu tempo, dar sua contribuição a nós outros sobre o mecanismo da vida espiritual. Os profetas, os filósofos, todos os pensadores de todas as épocas, podemos destacar Krishna, Buda, Confúcio, Zoroastro, todos os filósofos de Alexandria, no Egito, na Grécia, em Roma, os grandes pensadores, todos eles tinham por objetivo dar-nos a conhecer, dentro da capacidade deles e da nossa capacidade, o conhecimento destas leis. Até o dia que o Cristo veio pessoalmente, trazendo-nos estas leis espirituais, aproveitando o material aproveitável dos antigos pensadores, daqueles que o precederam, reciclando o material que já não servia mais e acrescentando novos aspectos às leis espirituais. Nenhum espírito, antes ou depois do Cristo, se aprofundou tanto nas verdades espirituais como o Mestre. Em toda a sua passagem pelo orbe, vemo-lo ocupado
não preocupado, vemo-lo ocupado em transmitir estes ensinamentos, mas mestre por excelência, pedagogo por excelência, não se limitou ao ensino da cátedra. Jesus ensinou a verdade e viveu-a, praticou-a, exemplificou-a, demonstrando-nos na prática a excelência da teoria de que ele se fazia portador. O Evangelho que nós conhecemos na Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, disponibilizado para todos nós, é o resumo do resumo do resumo do resumo do Evangelho universal. Jesus, pedagogo, mestre, irmão, amigo, companheiro, médico, psicoterapeuta, teve um trabalho grandioso de adequar o ensinamento cósmico para nós. E este ensinamento resumido encontramos-lo no Evangelho. Não pensemos que Mateus, Marcos, Lucas e João, como também o Evangelho segundo o Espiritismo, contém o mesmíssimo conteúdo que encontramos nos planetas superiores. Jesus, através de um grande esforço, conseguiu adequar a mensagem divina, o Evangelho cósmico, à nossa capacidade de compreensão. Como escrevi no livro Agora e Sempre, tudo em Jesus é perfeito. Mas, se eu assim me posso exprimir, o Sermão da Montanha é a sua obra-prima. É tão valioso o Sermão da Montanha, que seria o resumo do Evangelho. A síntese do Evangelho está toda no Sermão da Montanha. É tão precioso esse documento que Gandhi, referindo-se a ele, disse que se todos os livros de todas as bibliotecas se perdessem e apenas preservássemos o Sermão da Montanha, nada em verdade se teria perdido. Teríamos preservado o essencial. No Sermão da Montanha, que é o resumo do resumo do resumo do resumo, nós encontramos as regras básicas para o nosso proceder, para o nosso comportamento, os nossos deveres para com Deus, os nossos deveres para com as criaturas humanas e os nossos deveres para conosco mesmo. Quem pretender empenhar-se por ajustar-se aos deveres para com Deus, para com o próximo e para consigo, tem no Sermão da Montanha o essencial,
o necessário, o básico. E este resumo, consubstanciado no Sermão da Montanha, objetiva o nosso aperfeiçoamento, objetiva a nossa melhoria, objetiva o nosso crescimento, objetiva a nossa saúde, objetiva a nossa paz, objetiva o nosso equilíbrio, objetiva a nossa felicidade. A nossa infelicidade resulta do nosso divórcio em relação ao Sermão da Montanha. Se lermos o Sermão da Montanha, veremos em que passo nos ajustamos ao sermão e veremos em que momento destoamos do Sermão da Montanha. Ele funciona para as nossas almas como um espelho. Eu posso me ver projetado no Sermão da Montanha, refletido ali, com doçura, com amorosidade. O Sermão da Montanha fala sem palavras se estou indo bem ou não, em que ponto não estou indo bem e em que ponto estou indo bem dentro do que me é possível na atual conjuntura evolutiva. O Sermão da Montanha foi grafado por 2 dos 4 evangelistas. Os 4 evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus e Lucas foram os discípulos, apóstolos, que tiveram o cuidado de imortalizar esta mensagem. Se pegarmos Mateus e Lucas, encontraremos pontos convergentes e encontraremos pontos divergentes, mas sem ferir a essência da mensagem do Cristo. E estas pequenas divergências entre Mateus e Lucas, longe de fragilizar a mensagem, fortalece-a, o que prova que cada um dos apóstolos escreveu o sermão, cada um no seu tempo, no seu estilo, destacando as ideias que naquele momento afloraram. Se Lucas fosse a cópia ipsis literis de Mateus, ou se Mateus fosse a cópia ipsis literis de Lucas, estaríamos diante de uma fraude, de uma cópia. Portanto, um apóstolo ratifica o outro, inclusive nos pontos eventualmente divergentes, mas divergem em detalhes de menor importância. Este trabalho foi elaborado com base no Sermão da Montanha de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. São 111 versículos. Nós pegamos estes 111 versículos, agrupamos, respeitando a sequência, por temas, e trouxemos o texto de Mateus e os nossos comentários. Lucas
apresenta um sermão da montanha mais enxuto. Está no capítulo 6 de Lucas, em 30 e poucos versículos. Pois bem, vamos trazer para esta noite, atento ao relógio, alguma coisa do sermão da montanha. Em Mateus, quem tem o livro aí à mão, poderá localizar nos seus primórdios, capítulo 5, começa assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Parece que eu recitei 12 versículos, 10%. Amores, é muito material. Eu disse que o Sermão da Montanha é o roteiro para a felicidade. E é evidente que não será nesta noite que vamos comentar os 12 versículos. É muito material. Trago apenas alguns retalhos. Versículo 1: e Jesus vendo a multidão. Vamos valorizar a expressão vendo, o verbo ver. O Cristo não se fixa na sua aflição. A primeira condição para a felicidade: parar de olhar para o próprio umbigo e começar a enxergar a necessidade do próximo. O Cristo não cogitou das suas conveniências, do que era bom para ele, confortável para ele. Vendo a multidão, imaginemos com que olhar de piedade, com que olhar de compaixão, com que olhar de misericórdia, com que olhar de amor, ele olhou e viu aquela massa de sofredores, famintos, sedentos, desempregados,
doentes, marginalizados, escravizados, explorados. Vendo a multidão, ou seja, não é para o cônjuge enxergar só o cônjuge, não é para os pais enxergarem só os filhos, não é para os filhos enxergarem só os pais, ou enxergarmos só os parentes, só aqueles aos quais temos afeto. A multidão. E não podemos parar aí, senão ficamos só no começo do versículo 1. Subiu ao monte. A nossa felicidade depende da nossa posição diante do monte. Que monte? O monte dos nossos problemas, o monte das nossas aflições. Pense no monte das suas dores. Esse monte está sobre a sua cabeça, está sobre a sua vida, ou você está sobre o monte de dificuldades? Se eu me colocar debaixo da tribuna e olhar para cima, direi: meu Deus, o universo é uma tábua. Meu Deus, como essa tábua é enorme. Por isso que eu estou aqui abatido, porque essa tábua está caindo sobre a minha cabeça. Mas se eu colocar essa tribuna lá fora e contratar um helicóptero ou um avião e sobrevoar Oswaldo Cruz, uma de duas: ou eu não verei a tribuna, ou verei um ponto claro, insignificante. Nem sempre sofremos porque os problemas são assim tão grandiosos. A nossa posição mental, nossa posição espiritual, as nossas emoções é que estão sendo soterradas pelo monte de dificuldades. Subiu um monte e assentando-se. Eu quero dizer que eu atendo aqui várias pessoas necessitadas, inclusive amanhã está para chegar um casal de Mirassol. O casal ficará comigo amanhã à tarde e sábado de manhã. Vou atender este casal com o Sermão da Montanha, valorizando melhor o que estamos valorizando aqui agora pela exiguidade de tempo. Assentando-se, Jesus apresenta o Sermão da Montanha sentado. Muito da nossa infelicidade nasce da pressa, da agitação, do assodamento, da precipitação, da urgência, da emergência. Tudo é para ontem. E encontramos esta frase em alguns estabelecimentos comerciais. O impossível fazemos agora, o milagre espera um pouco, porque é este o nível de exigência. Queremos tudo para hoje. Queremos realização profissional em 6 meses. Queremos realização espiritual para ficar nos 6 meses. Em 6 meses. Queremos reforma íntima em 6 meses. Tornou-se espírita, se não ficar santo em 1 ano, não serve para ser espírita. O filho tem que demonstrar maturidade em 1 ano, o filho tem que crescer em 1 ano, tem que casar e ser feliz
e se libertar de nós para sempre, não temos calma, não temos método, não temos ritmo, não temos esquema, não temos pauta, não temos agenda, não temos programação para um dia, para uma semana, para um mês, para um ano. E ficamos vítimas de nós mesmos. O Cristo sentou-se. Na época, os mestres ficavam sentados e os discípulos ficavam de pé. Agora, nas salas de aula e nas palestras espíritas, nas missas, nos cultos, é assim: o padre fica de pé, os fiéis se sentam. No culto, o pastor fica de pé, os fiéis se sentam. Na palestra espírita, mesma coisa. Um fala e todos dormem. Com uma vantagem: espírita não baba. Espírita expele ectoplasma. Magnetismo de cura. Você está babando? Não, é apenas um ectoplasma, né? Uma bela desculpa para os nossos sonos crônicos, né? Amores, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Queremos ser felizes? Precisamos nos aproximar das pessoas. Precisamos permitir que as pessoas se aproximem de nós. O solitário não é feliz, a menos seja uma solidão positiva. A solidão do poeta, a solidão do esteta, a solidão do pintor, a solidão do escritor. Mas a solidão como fuga é uma solidão infelicitadora, frustradora. Então o contato com as pessoas pode ser desgastante. É desgastante, causa inúmeras aflições, mas pior seria se nos condenássemos a uma solidão permanente, fugindo do mundo, da vida, das coisas. Então Jesus se aproxima, toca as pessoas. Tem até uma música linda aí do repertório católico: toca, Senhor, com seu amor, com seu amor. Jesus tocava as pessoas e se deixava tocar por elas. No sentido espiritual, quando você tiver muito carente, angustiado, aflito, experimente tocar Jesus. E deixe que Ele te toque. Neste trabalho, me permitam dizer, em alguns momentos muito claros, muito definidos, o Cristo me tocou. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, não manter distância do Mestre. Nós e ele temos que ter uma conexão constante, permanente. Se estabelecermos uma separação dele e nós, nos perdemos, nos afligimos. Muito da infelicidade humana decorre do distanciamento que temos mantido do Cristo de Deus.
Ele está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. Deixe o Cristo te tocar, e você sentirá uma mudança profunda na sua vida, como aquela mulher hemorroíça, que padecia de uma hemorragia há 12 anos, e algo dizia para ela: se eu pelo menos tocar na orla do vestido do mestre, eu sararei. E nós conhecemos o atrevimento, a ousadia das mulheres de todos os tempos. Ela tanto fez que venceu o cordão em torno do Cristo, aproximou-se dele pelas costas, tocou-o e ficou curada. E o Cristo percebe o toque de fé, o toque de esperança, e diz: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas Senhor, como assim alguém me tocou? A multidão é grande, te aperta, é evidente que alguém haveria de te tocar. E ele diz: não. Traduzindo o pensamento bíblico, é um toque diferente. Quando esta pessoa me tocou, saiu virtude de mim. Em palavras de hoje, saiu vibração, saiu magnetismo, saiu energia curativa. E a mulher, assim surpreendida, identificou-se, dizendo: fui eu, Senhor, quem te tocou. Bem, chegamos finalmente no versículo 2 do Sermão da Montanha, que são 111 versículos. Tem noção? Começa assim o versículo 2: e abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo. Muito da infelicidade humana está associada à boca. Falamos o que não deveríamos falar, e não falamos o que deveríamos falar. Falamos o mal e silenciamos o bem. Nas próximas 110 quintas-feiras, eu vou comentar o Sermão da Montanha. Nada disto. Semana que vem a gente retoma Respostas da Vida com André Luiz. Gente, lindo. Se você não precisa, adquira pensando em alguém a quem você possa brindar. Eu posso pedir isto porque o dinheiro não é para mim. Quem compartilha comigo sabe que o dinheiro não é para mim. Eu não só não ganho nada com os livros, como, acredite, eu compro os livros que escrevo. Saímos viajando e levamos os livros, expomos à venda, que eu comprei. A editora não me dá um livro de presente. Não dá um livro. Se eu quiser ter o livro que eu publiquei, eu preciso comprar. E é uma bênção que seja assim. Entendeu? Então, sorria, porque a nossa prosa de hoje acabou. Um beijo grande, muita paz, o Sermão da Montanha. E agora eu quero abrir meu coração. Eu escrevi esse livro pensando em mim. O meu desafio antes já era este, a partir de agora acentua-se: eu quero me esforçar para me adequar ao Sermão da Montanha quanto me for possível.
E é uma tremenda dificuldade, porque a primeira bem-aventurança nos propõe a humildade, e eu já me esbarro nela. Então eu estou no esforço não de ser mais humilde, eu estou no esforço de ser menos orgulhoso. Que Jesus nos abençoe. Os passes agora. Desculpem ter falado da nossa obra, mas eu não podia trair Jesus em nossa casa e silenciar sobre a mensagem do monte.